Pessoal, vai aparecer uma mensagem aí para vocês concordarem que está sendo gravado, tá? Ou então, meus amigos queridos, dessa família amada da AME Pelotas, vamos começar mais uma reunião de estudo hoje, tendo como componente que vai conduzir o nosso estudo hoje a Flávia Prada, filha da doutora Irvênia, nossa querida, nossa amada, né, que faz parte do nosso grupo, né, que a gente comenta até que, inclusive, ela é da AME Pelotas, né, da nossa família. Pedir nesse momento a Jesus e aos seus mentores espirituais que possam nos acompanhar nesse estudo, que com certeza vai ser excelente e vai nos abrir horizontes para estudar cada vez mais esta obra que ela vai discutir hoje, que é a Gênese, e tantas outras obras, né, que a gente precisa estudar para que a gente possa evoluir aqui na Terra, né, moralmente, que a gente possa estudar e aprender cada vez mais. Agradecer a oportunidade de estarmos todos aqui nesse momento, de podermos estar com saúde, poder desfrutar também desse momento de alegria e de muito estudo. Que possam os espíritos que estão aqui de luz iluminar a nossa querida colega, para que ela possa fazer uma boa apresentação. Muito obrigado, que assim seja. Assim seja. Então, assim, gente, para a gente começar esse evento, eu pedi um mini currículo para a Flávia, e a Flávia me fez o mini currículo mesmo, né? Então, eu vou apresentar como ela quis, você me deixou à vontade do apresentador, né? Então, a Flávia, vocês depois quiserem, vocês vão achar bastante vídeos dela no YouTube, tá? Ela é uma médica, como eu já falei anteriormente, ela é traumato-ortopedista, né? E ela é da 4ª geração de espíritas da família dela. Ela fez questão que eu falasse isso, né? Que vem de família, né? Da família dela. E, na verdade, ela estava me contando que a irmã dela se dedica mais aos estudos da assistente social, a doutora Irvênia. A gente já sabe, né? A magnitude, né? Do conhecimento da doutora Irvênia, quanto a gente aprendeu com ela, né? Ela fala tudo, né, Flávia? Não tem o que ela não fale bem. A doutora Irvênia, nossa, né? Nossa querida aqui da AME. E ela é muito interessada na literatura espírita, né? Eu me lembro, Flávia, de uma vez, quando eu assisti do Kardec, eu vi que tu até colocaste que tu é muito inspirada na linha do Haroldo Dutra, né? Que ele faz mais ou menos esse estudo, né? Eu até me chamou a atenção isso, né? Então, hoje, o que ela vai falar para nós? Ela vai discorrer sobre a obra da Gênese, né? Eu já tive a oportunidade de assistir, né, o vídeo, gostei muito, a Alessandra também assistiu, também gostou. Isso é uma proposta, gente, nova da AME Brasil, da gente estudar as obras também, tá? Vocês devem se lembrar que o Ramon também fez uma apresentação e discutiu os domínios da loucura de Hermínio Miranda, né, de um capítulo em que falava sobre as drogas, né? Então, a gente vai começar a mesclar também essas atividades que são importantes, que a gente precisa estudar, né? Isso faz parte do nosso estudo para que a gente possa melhorar. E aproveitar esse grupo, que existem tantas pessoas aqui que fizeram um estudo, ou que, se não estudo, são interessadas, e pessoas que se dedicam como a Flávia, né? Então, Flávia, fica bem à vontade, tá, minha querida? A Flávia, então, o que ela me disse é que ela vai tentar apresentar e depois discutir, mas aí fica com ela vai combinar aí com vocês aí. A Vera, super obrigada aí do convite, acolhida, sempre tão legal aí falar nas AMEs, né? A gente vê colegas, assim, tão legais, tão brilhantes, essa contribuição que essas trocas, né, vão promovendo. E eu fiquei muito inspirada pelo Haroldo, falei, nossa, que orador, que cara bacana, anos atrás. E daí eu tive uma oportunidade de saber que ele foi estudar grego, foi estudar latim, e ele faz umas palestras tão maravilhosas sobre o Antigo Testamento. Eu falei, nossa, para mim isso é um choque de realidade, porque, como eu te falei, eu sou espírita já da 4ª geração, e eu estou muito acostumada assim, com o livro dos espíritos, livro dos médiuns. A gente fazia o Evangelho no Lar, abria a página ao acaso, tinha outra leitura que ia seguindo, então ficava meio no Pentateuco das obras do codificador, do Allan Kardec, e para mim me descortinou assim um universo. Para que ler o Antigo Testamento, né? E fiquei com aquela perplexidade das primeiras vezes que eu ouvi o Haroldo falar.
Da mesma maneira, nesse contexto de pandemia, que a gente ficou mais restrito a casa, eu comecei a ler mais, peguei umas obras do Herculano Pires, que o Herculano dispensa apresentações, mas num dado altura da vida dele, na biografia dele, ele falou para a esposa, olha, vamos apertar o cinto aí um pouquinho, que eu tenho que estudar filosofia. E entrou na FEFELESH da USP, cursou graduação em filosofia, fez mestrado, doutorado, ele exerceu a docência em filosofia, e ele fez um link da filosofia, como ela que é um conhecimento milenar, que a nossa humanidade vem construindo, com a filosofia espírita. Então, eu fiquei com essas duas coisas jogando ali na minha cabeça, na minha paixão, e eu comecei a estudar e fazer esses correlatos, né? Então, eu um pouco resgatei isso do Haroldo, resgatei esse pensamento do Herculano Pires, enfim. Então, Vera, eu nesse corre-corre da traumatortopedia, hoje eu estudo grego arcaico, faço uma aula online sábado à noite, tem coisa legal para fazer sábado à noite, então, assim, essas coisas elas vão deixando uma construção, né? Então, para que estudar isso? Eu estava realmente muito confortável no livro dos espíritos, livro dos médiuns, mas foi aparecendo tanta coisa legal que a gente começa a falar, olha, vamos dividir isso, porque são novas chaves de entendimento, as coisas vão aparecendo, são tão bacanas, né? Então, o ano passado eu falei um pouquinho sobre a Gênese, eu até fiz um curso livre de interpretação da Gênese do Antigo Testamento e fui fazendo umas correlações com o livro da Gênese nosso, né, segundo o Espiritismo, que é um dos nossos livros que compõe aí o Pentateuco. Então, deixa eu colocar aqui, vamos lá. Então, a gente tem essa belíssima obra, né, que está no teto da Capela Sistina, a gente já está a formação de Adão, né? A gente tem a Gênese de Adão aí. Então, quem é esse Deus que formou tudo? Naquele momento histórico da Renascença, era um Deus antropomórfico, e a gente tem resíduos disso mesmo, às vezes quando vai pensar em Deus, pensa num Deus que é um senhor bravo, velho, de barba, austero, e ali ele está generosamente fazendo a criação de Adão, que está sendo criado num momento de doação, né? Então, esse Deus antropomórfico da Renascença, a gente já superou, né, como humanidade. A gente hoje tem um Deus que ele não é um Deus mais punitivo, ele não é um Deus com uma forma humana, mas da onde vem isso, né? Isso tem resquícios de construção milenares, a gente tem registros do século VII antes de Cristo, agora também pode-se não falar mais antes de Cristo, pode-se falar antes da Era Comum, né, que também a gente tem visto essas datações assim nos textos. Então, se alguém vê esse é antes da Era Comum, antes só se falava antes de Cristo. Então, como que a humanidade foi construindo o que é divino? Como foi construindo a gênese da nossa entendimento, da nossa fé, da nossa perspectiva de quem somos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, né? Graças a Deus a gente tem o benefício do conhecimento da doutrina, que aplaca bastante dessas ansiedades, dessas angústias existenciais, que durante a humanidade foram construídas tanto do ponto de vista mitológico, no primeiro momento, foram construídas num segundo momento por explicações teológicas, num terceiro momento por explicações filosóficas. É claro que essas coisas elas não são deixadas para trás, elas vão se somando, vão virando um amálgama. E por que é importante a gente ter essas referências do livro da Gênese, do Antigo Testamento, a gente resgatar a nossa Gênese segundo o Espiritismo, para a gente ir apagando resquícios que foram construções da humanidade que a gente não precisa mais. Então, vamos imaginar a gente em situações de encarnações passadas, ou mesmo, hipoteticamente, como é que era na Roma Antiga? Se você queria alguma coisa, você oferecia uma oferenda para o seu Deus de predileção. Ia lá, fazia um sacrifício, fazia um castigo, fazia uma coisa e pedia por alguma coisa de benefício imediato. Qual o resquício disso, né? Então, eu ia fazer uma oferenda no templo de Júpiter lá, se eu queria ter uma fortuna, um negócio assim. O que sobrou? Hoje, a gente, como espírita, não precisa fazer oferenda nenhuma, não precisa, a gente precisa fazer uma reforma íntima. Mas tem gente que fala, não, eu vou fazer uma promessa na minha cabeça, fazer isso, passar por privações, ou ir num templo, né?
Tudo bem, pode ir no templo, tal, mas qual é o templo que Jesus quer de fato da gente? O nosso templo é a nossa casa interna, né? É a nossa consciência, é a nossa construção de amorosidade, de intelectualidade. Então, a gente resgatar que essas construções de sacrifício, oferenda, fé, templo, elas deixam resquícios na nossa formação, tanto como humanidade, quanto de vivências nossas pregressas. E a gente já pode ir se despindo disso, não precisa mais, né? Nosso templo é nossa casa mental, a nossa oferenda, na verdade, é a reforma íntima. Então, por isso que eu me ocupei de colocar esse Deus antropomórfico da Renascença, maravilhoso, do ponto de vista estético, do ponto de vista de simbologia, de tudo, mas a gente não quer mais esse Deus como nossa representação, como nosso conceito. O Espiritismo, ele que é um Deus de amor, né? Um Deus que ele não é punitivo, um Deus que é parceiro, é um pai, né? E resgata, então, Jesus Cristo falando do nosso Pai que está no céu. Muito bom. Então, o que quer dizer Gênese? Gênese é uma palavra bonita, tem até nome de banda de rock, né? Ela quer dizer criação, concepção, origem, início, princípio, engendramento, geração, procriação, constituição, formação, várias coisas, né? Então, o uso dessa palavra, tudo ela faz uma promoção da formação de algo, né? Então, quando a gente remonta ao Antigo Testamento, ele se propõe a explicar como é que as coisas são feitas, como é que foram criados, o mundo, os humanos, o planeta, o cosmos. E isso tem uma interpretação que ela está na base constitucional da criação judaico-cristã, que ela difere de sobremaneira de outra coisa que também forma a humanidade, como nós a conhecemos nos dias de hoje, que é a formação grega, né? Então, vamos dizer que a formação judaico-cristã vai ser o celeiro da nossa formação teológica e os gregos vão ser o nosso celeiro da nossa formação filosófica e existencial. Muito do que a gente tem hoje na nossa civilização ocidental é o amálgama dessas duas gerações de conhecimentos seculares. Falando um pouquinho da Gênese de Kardec, né? Então, ele usou alguns elementos que estão no Antigo Testamento. De maneira nenhuma o Antigo Testamento da Bíblia pode ser deixado de lado. Você fala, não, mas ali tem umas coisas que não tem mais cabimento. Não, tem cabimento, você tem que fazer uma leitura histórica, né? Tem que ir tirando teores, camadas do que aquilo nos diz. Imagina que as línguas onde eles foram registrados, copta, hebraico, línguas antigas, elas têm uma restrição de número de palavras e uma série de significados. Então, por exemplo, quem se lembra daquilo que é mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Fala, puxa, mas que analogia estranha, né? Então, a palavra camelo, no hebraico antigo, é a mesma palavra para fio de tecido, fio de tecido vindo de peles de animais, o camelo, o animal. Então, olha a diversidade, então depende do contexto. Imagina isso passando na tradição oral. Buraco da agulha. Buraco da agulha pode ser o buraco da agulha mesmo, de tecido, e aqueles portais que tinham uma forma que parecia um buraco, chamava buraco da agulha também. É o portal que você entrava nas vilas e nas aldeias, que elas tinham uma muralha de proteção. Então, você imagina essa diferença linguística, né? Precisaria de alguém que entenda de filologia, de construção das palavras, para desembaraçar. Então, claro, o Antigo Testamento tem muita coisa ali que tem que ser depurada com a vista histórica da coisa, né? Então, por isso que o Haroldo foi estudar hebraico, foi estudar grego, eu agora estou estudando grego, porque tem uns textos que estão em grego e eu quero entender ali um pouco melhor. Precisa fazer isso? Não, não precisa, mas eu acho que são teores de interpretação. Se eu quero entrar isso mais a fundo, por que não, né? Então, a gente tem essas duas vertentes aí que a gente vai amalgamar, que é o livro da codificação da doutrina espírita, que a gente tem 5 livros que compõem o alicerce da nossa doutrina, e a gente vai fazer essa amálgama com o que temos no Antigo Testamento. Qual a finalidade dessa palestra? Com essa amálgama, a gente entender que isso tudo é uma construção milenar da humanidade, visando a trajetória da nossa evolução moral. Tudo isso é para que sejamos pessoas melhores. Então, o que foi falado 7 séculos antes de Cristo, na construção que deu as
os primeiros registros que são reputados a Moisés, é uma construção para a humanidade daquela época, naquele contexto, para tornar-nos pessoas melhores. Então, o que valia 7 séculos atrás, antes de Cristo, ainda vale hoje. Não é para ser totalmente descartado, mas isso foi amalgamado. É a mesma coisa que você aprender uma coisa no primário, agora não fala mais primário, né? Agora denunciou minha idade, no ensino fundamental, isso vai sendo amalgamado e quando o cara está na universidade, aquilo já foi superado, suprassumido, mas faz parte de uma construção. Então, para a gente não descartar esses textos aí tão bonitos, tão interessantes. Então, o livro da Gênese no Espiritismo, na parte da introdução, ele nos diz que vai falar sobre as duas forças que regem o universo, o elemento material e o elemento espiritual. Isso foi uma quebra de paradigma, porque a gente estava num contexto no século XIX, quando esses textos foram escritos, então o Evangelho segundo o Espiritismo, 1857, a Gênese, 1869, ninguém falava desse elemento espiritual. A parte da espiritualidade era da fala teológica, não queriam misturar as coisas. O que é material, o que é racional, estava numa onda do positivismo com Auguste Comte, que fora da ciência não há nada, fora da ciência não precisamos de nada, toda a verdade está na ciência, tanto que foi uma onda que Hippolyte Léon bebeu dessa fonte, mas de certa maneira depois rejeitou, porque ele usou a ciência sim para amalgamar a construção do texto do Evangelho segundo o Espiritismo, mas no minuto seguinte também refutou de que fora da ciência não há nada a ser dito. É claro que há, né? Tem um elemento espiritual. Então, a introdução é muito bacana, que ela coloca muito a pauta, que vai ser falado do elemento material, claro, porque a gente precisa de bases sólidas na construção da doutrina, e o elemento espiritual, que foi essa quebra de paradigma do que tinha, então, ali no século XIX. E outra coisa muito bacana é que o Espiritismo não tem teorias secretas. A coisa é muito explanada do ponto de vista racional. Tudo que fugir à razão, ao bom senso, está fora. Tudo que for obscuro, mal explicado, místico, mítico, está fora, né? Porque ele era um homem de ciência. Leon Denis era um homem de ciência. Então, temos a onda do positivismo do qual ele bebeu na fonte, que é essa valorização da ciência. O que ele não bebeu na fonte é que fora da ciência não há nada a ser dito. Ele era uma pessoa muito categórica na coleta dos dados, então ele coloca essa pauta, né, que vai ser falado então na Gênese do Espiritismo, tanto do elemento material e espiritual, e que o Espiritismo não tem teorias secretas e coisas obscuras. No capítulo 1 do livro da Gênese, ele vai falar do papel das cosmogonias das sociedades antigas. Então, o que são as cosmogonias? É a explicação de como o cosmos é feito, como as coisas são feitas em geral. Então, a gente lembra de sociedades da Babilônia, que tinham explicações que eram abismo, tinha um ente lá que ele controlava o abismo, desse abismo ele podia tudo, e dali criavam coisas. Então, eram as explicações que as coisas vinham acontecendo. Sociedades egípcias tinham suas cosmogonias. Se a gente estiver aqui hoje, século XXI, no planeta Terra, sociedades isoladas, sociedades que a gente chama de caçadoras-coletoras, sociedades de agricultura inicial, têm suas cosmogonias próprias. Então, se a gente for para alguns rincões aqui da América do Sul, alguns lugares da África, da Oceania, tem sociedades com suas próprias cosmogonias. Então, é o que se faz explicação. Uma coisa que usava no texto na época era falar sociedades primitivas. Essa palavra primitiva, agora no século XXI, ela tende a entrar em desuso, não é uma palavra muito legal para a gente falar. Então, pode falar sociedades antigas, sociedades iniciais, sociedades agrárias, sociedades coletoras, caçadoras, fica mais respeitoso, porque nós todos somos seres humanos que estamos em evolução, e aquelas pessoas estão estagiando naquelas sociedades para promover naquele contexto sua melhoria. Então, são palavras que eram do uso cotidiano, ao tempo de Kardec, e hoje a gente já pode usar palavras melhores, mais respeitosas. Então, eu vou fazer alguns pitacos também sobre o uso dessas palavras, né? Então, qual o papel da ciência na explicação da gênese do mundo, do universo, das coisas? É claro que a ciência tem um papel, né? Hoje a gente tem uma teoria que é a verdade do momento, que é o Big Bang.
que é como o universo se contraiu, se expandiu, então tem um monte de físicos estudando, astrofísicos, então a gente tem hoje explicações calcadas na ciência de como essas coisas provavelmente foram feitas. É o que a ciência nos dá neste momento. É a verdade absoluta? Não, é a verdade que a gente tem acesso agora, nesse momento. Contextos passados, a cosmogonia era um pouco diferente. Então, qual a proposição no capítulo 1? Ele explicar, à luz do espiritismo e à luz da tecnologia da época, como era a gênese imaginada do universo, do planeta, das pessoas, dos seres que aqui habitam, né? E aí entra uma pauta muito legal, que o Allan Kardec fala, se algum experimento científico comprovar que há um erro no texto do ponto de vista de interpretação da doutrina espírita, fique com a ciência. E isso é uma herança do positivismo de Auguste Comte. E isso nos dá a chancela de que a nossa fé vai ser uma fé raciocinada. Nós não vamos atrás de dogmas. Não vai passar nada pelo nosso crivo da razão que seja obscuro. Se a coisa não faz sentido, ela deve ser estudada ou descartada, né? Então, temos aí, vou citar, a ciência do ponto que atingiu no século XIX, resolveu todas as dificuldades da questão da Gênese? De certa maneira, não. Hoje, agora no século XXI, algumas questões, sim, mas sempre a gente tem que ter em mente que é o recorte de tempo, a história da humanidade, ela sempre nos dá o contexto em que nós estamos agora, e é a base que nós temos para as explicações das coisas. Então, diferentemente das sociedades primitivas, iniciais, que as revelações elas tinham um caráter teológico, divino, uma imposição. Então, por exemplo, alguém numa sociedade antiga podia falar, chove porque o Deus das nuvens ficou super bravo e ele então chorou. Então a água desceu porque chorou. Isso pode parecer hoje ingênuo ou bobinho, mas era uma explicação plausível. Quem falou? Quem falou foi o xamã da tribo, ou quem falou foi o curandeiro. Então, todos esses conhecimentos, eles tinham um aspecto de revelação. Então, o caráter essencial naquelas sociedades é a revelação divina como uma eterna verdade. Então, a verdade é essa e ela, ninguém vai mexer. É esse ponto final. Então, essa o questionamento que Allan Kardec nos propõe. As verdades, elas não são revelações divinas, elas são frutos de uma observação científica, de uma especulação filosófica e de uma comprovação que passe pelo crivo da razão. Você não é obrigado, no popular, a engolir nada. A coisa tem que ser bem pautada, tanto do ponto de vista de experimentação, de racionalização, de indução. E, eventualmente, pode mudar. Se a tecnologia daquele dado momento histórico, se a ciência daquele dado momento histórico nos der outros elementos, a gente pode acreditar que a coisa pode ser interpretada de outra maneira. Por quê? Porque a busca final não é explicar direitinho, do ponto de vista de filosofia espírita, como as coisas foram criadas, ou a finalidade última é a nossa promoção da nossa evolução. Então, esses são caminhos para, não é a finalidade. A finalidade é nós nos tornarmos pessoas melhores. Então, é isso. Então, naquelas sociedades, a revelação dessas coisas todas, ela é dada como uma verdade indevassável e eterna, e ela tem um caráter de revelação. Ela é uma descoberta a partir de uma divindade. Então, a gente mudou isso um pouco. Muito bom. Como é que temos ali no livro, no texto que Allan Kardec nos coloca, ele chega a colocar que a Gênese, em princípio, os filósofos pré-socráticos, ali os eleatas, em Mileto, que eram colônias gregas, século VII a.C., eles começaram a fazer uma observação da natureza e não dar mais explicações divinas. Não é porque o Deus quis, o Deus da chuva, o Deus dos trovões, não. Isso tem uma base nas formações da natureza. Então, o sol se põe, o sol se levanta, não é porque tem uma carruagem de fogo de um Deus. E começaram, por isso Allan Kardec cita os pré-socráticos, a pensar num elemento espiritual além do elemento material. Então, por exemplo, Tales de Mileto falou que as coisas elas se criavam a partir das conformações da água, independentemente do querer de algum deus. Os deuses do Olimpo estavam lá, para Tales de Mileto, ele era grego. Mas as coisas elas tinham uma conformação que independia disso.
Anaximandro, ele falava, não, as coisas elas são formadas a partir do O ilimitado, que chamava-se apeiron. E a gente pode fazer uma correlação muito viva com o fluido cósmico universal. O que Anaximandro, no século VII a.C., falava, a gente faz uma contraposição muito clara com o que seria para a gente o fluido cósmico universal. Então, Allan Kardec ele coloca essa pauta, que esses conhecimentos eles foram sendo colocados para a humanidade e desde muito antes. Então, teve todo um preparo secular, até milenar, para quando houve a revelação desses nossos ditames da construção da doutrina espírita, teve toda uma base de construção, tanto de pensamento filosófico quanto de embasamento de observação da ciência. E, de novo, qual o papel da ciência na Gênese? Ela vai mudando. A cosmogonia de Galileu quebrou uma série de paradigmas, né? A Terra era o centro do universo. Copérnico falou, não, a Terra não é o centro do universo, aliás, não é nem o centro da nossa galáxia, o Sol é que é aqui o centro da nossa conjuntura de planetas. Então, as explicações elas vão mudando em cima do que a ciência tem de observação. E essa é a parte, né? No capítulo 3 da Gênese, a nossa, segundo o Espiritismo, ele se chama uranografia geral. Uranografia era como eles falavam astronomia. Então, a gênese dos planetas, como é a disposição deles. Então, essa palavra é meio diferente para a gente. Uranografia nada mais é do que uma proposição de explicação da astrologia. Muito bom. Aí, na Gênese também de Kardec, eu vou citar, de todas as Gêneses antigas, a mais que se aproxima dos dados científicos modernos, apesar dos erros, é a de Moisés. Então, Moisés, sem dúvida, ele era um médium fora de série. Até nesse desenho tem aí umas luzinhas saindo da cabeça dele, ou entrando na cabeça dele, uma referência à capacidade mediúnica dele. Não tinha essa palavra, nem esse conceito, mas vamos dizer que materializaram-se tábuas, né? Ele falava com entidades, ele via entidades, né? Teve uma situação de fogo que apareceu espontaneamente, então era um grande médium Moisés. Então, das Gênesis antigas, a que mais se aproxima do que a gente tem é a de Moisés, que realmente representou um papel fundamental aí na construção da nossa, da sociedade como ela é até hoje, que é a sociedade judaico-cristã. Então, a gente tem o Antigo Testamento, ele tem o Decálogo, que tem uma característica de revelação divina. Moisés subiu ao morro, ficou lá em contemplação e recebeu as tábuas do que tinha que fazer. Então, é esse mix ainda de revelação, de divindade, e como uma norma condutora. Hoje a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo, com as normas do que nós devemos fazer, mas não é mais uma coisa de imposição. Como é que foi essa colocação da nossa base, do nosso texto, né? Então, de um lado a gente tem Moisés recebendo as tábuas da lei como uma revelação divina. Por outro lado, a gente fazendo uma outra contraposição, a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele foi criado a partir de uma observação científica, foi um estudo duplo cego randomizado. Allan Kardec fazia a mesma pergunta para diferentes médiuns que não se conheciam, coletava as respostas, aquilo que tinha repetição e fazia parte do bom senso, ficava. Aquilo que não saía dentro de um mainstream principal, era descartado. Então, vamos dizer que ele usou não uma revelação divina, mas ele usou um método científico, o laboratório foi a mediunidade, né? O laboratório foram os médiuns e a mediunidade, assim, ele fez a coleta de dados. Então, por um lado, a gente tem uma revelação, por outro lado, a gente tem uma evolução disso, que é uma inferência com base científica. Bom, então, o Decálogo, ele permaneceu inalterado ao longo de muitos séculos. A primeira quebra desse paradigma vem com Cristo. Então, a gente tinha 10 coisas falando para você, não fazer isso, não fazer isso, não fazer isso, não fazer isso. Igual uma criança pequena que você tem que falar, não põe a mão no fogo, não põe a mão na porcaria, não faz isso, não faz... A humanidade deu o segundo salto, né? O segundo salto com Cristo e aboliu praticamente todas essas imposições, porque sobrou o quê? Amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a si mesmo. Então, em vez de leis que eram de negações, não faça isso, não faça aquilo, simplificou para uma coisa mais essencial, baseado na lei do amor.
É claro, depois de Cristo houve toda uma construção de pensamento filosófico, teve a patrística, teve a escolástica, 1000 anos de Idade Média, elaborando todas essas relações, e o iluminismo depois, que vem colocar de novo o homem, o humano, hoje não fala mais homem, tem que falar o ser humano, o homem é mais a figura masculina, agora o correto é falar o ser humano ou a humanidade num outro paradigma, já preparado, então, para um terceiro salto, que foi esse entendimento de que a gente tem uma vida espiritual, que ela se soma em vidas sequenciais, né? Que o nosso Deus não é um Deus punitivo, é um Deus de amor, e a gente está aqui para evoluir, né? Então, as vicissitudes não são punições do castigo, são métodos de evolução. Então, essas revelações, o Espiritismo é, na verdade, a verdadeira revelação, pois nos dá a conhecer o mundo invisível que nos cerca, as leis que regem as relações com o mundo visível e o destino da humanidade após a morte. Então, assim está o texto, o destino do homem depois da morte. Hoje, o mais correto seria usar da humanidade, ou dos seres humanos, enfim, ou dos homens e mulheres, mas mudar um pouquinho esse texto para uma adequação para o século XXI. Então, com Moisés, os humanos, então ele colocava esse texto, com Moisés, nós humanos aprenderam a temer a Deus, enquanto com o Cristo nós fomos levados a amar a Deus. Então, mudança do paradigma do que se entende por Deus, né? Então, um Deus de punição versus um Deus do amor. E Cristo ensinava por meio de parábolas, pois o povo da época não tinha condições de entendê-lo completamente. Prometeu a vinda do Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas e vou-las explicarás todas. Então, é como se fosse, olha, até aqui, vocês conseguem entender isso daqui que eu estou falando para vocês, que tem o meu reino não é desse mundo, perdoai os vossos inimigos, mudar um pouco os paradigmas que a gente tinha antes, que era a lei do talião, olho por olho, dente por dente. A lei de talião, quando foi feita, no século 8 a.C., ela foi uma evolução social, porque antes era assim, olha, se alguém me feriu, me ultrajou, eu podia ir lá matar todo mundo, dizimar, matar o gado dele, a mãe, todo. Então, assim, não tinha uma medida do que era ação e reação. Então, a lei de Talião, lá para trás, olho por olho, dente por dente, foi uma evolução da humanidade, que era reagir na igual intensidade de que você foi ofendido. Lei mosaica, outra coisa, lei de Cristo, outra coisa, imagina, perdoar 70 vezes 7 vezes. Se hoje no século XXI é difícil, você imagina no século I, né? Então, a coisa mudou bastante, mas ele já anunciou, olha, então vamos entender, tentar fazer a coisa por enquanto, que mais adiante vai vir mais um, quando a humanidade estiver um pouco melhor, vamos tentar explicar isso um pouco mais, né? E nessas, o espírito de verdade pode ser que seja, eventualmente, Jesus na sua fala, pode ser uma equipe de espíritos, mas, sem dúvida, é o upgrade que a gente precisava como humanidade. Muito bom. Então, aqui a gente tem o livro como lançado, La Genèse, Les Miracles et les Prédictions. Então, os milagres e predições. Para alguém que estivesse passando numa livraria em Paris e visse isso, falar, acho que eu vou comprar esse livro, deve ser um livro de coisa mística, deve ser alguma coisa que vai prever o futuro, ou vai falar alguma coisa muito curiosa. Então, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Então, ele já coloca que não é nada disso, né? Então, o Espiritismo é a terceira revelação, o Consolador, o Espírito de verdade prometido por Jesus, acrescentando a ideia da vida futura, a existência do mundo invisível, definiu os laços que unem a alma e o corpo, desvendou os mistérios do nascimento e da morte, demonstra a lei do progresso, manifestada através da reencarnação dos espíritos até atingir a perfeição. Então, para quem esperava ver um almanaque com previsões, uma coisa meio daquela mulher que fica com a bola de cristal, quebrou a cara, porque é uma obra filosófica. E essa é a tônica de toda a nossa construção do espiritismo, né? Então, base científica na observação dos fatos, pelo uso da mediunidade, não é uma mediunidade fútil ou sem sentido, não é uma mediunidade para satisfazer a curiosidade de ninguém, ou prever futuros, ou coisas assim. Ele coloca que essa interpretação de milagres, na verdade, esses milagres eram manifestações mediúnicas que elas eram vistas
sobre o conhecimento e sobre o contexto social da época. As predições, na verdade, é que a destinação dos humanos aqui é a evolução. Ninguém foge à lei do progresso. E nos coloca a pauta de que somos espíritos encarnados enquanto estamos aqui na materialidade e desencarnados quando estamos invisíveis para o que é o cotidiano desse planeta. E a manifestação de um espírito através de um médium não é a manifestação de um oráculo, como na Grécia Antiga que ele falava, e aquilo tinha uma característica mística de prever o futuro, ou não é a revelação de uma pessoa tão santificada ou superior, o espírito falou, então você tem que fazer ou tem que acreditar que aquilo seja verdade. Não, é uma pessoa como você, e pode estar mentindo, pode estar enganada, pode estar querendo te enganar. Então, também ter o juízo crítico do que é falado nas manifestações mediúnicas, não é porque o espírito falou, que é um espírito que vai te dar um comando ou uma verdade indiscutível, né? Não tem dogma, não tem verdade absoluta, tudo tem que passar pelo crivo da razão. Então, a Gênese, a gente tem essa questão, né? A ciência é chamada para explicar a Gênese segundo as leis da natureza. É claro, um astrofísico, um astrônomo, consegue explicar a natureza dos planetas, formação dos gases, a angulação, o giro muito melhor do que uma pessoa da teologia. Entretanto, isso não responde tudo. A gente precisa dos outros conhecimentos, precisa da teologia sim, precisa da filosofia sim, precisa do nosso bom senso, do senso comum. Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade de suas leis, não pela derrogação delas. Então, não é um Deus que fica mandando e desmandando. A gente vê uma solidez, uma linearidade de um projeto. E qual é o projeto? Em especial para a nossa espécie, para nós seres humanos e a nossa evolução. Então, para Deus, se você for pensar numa linearidade, tudo faz parte de um projeto. Então, o futuro, o presente, o passado, tanto faz. O que a gente imagina é que tudo isso é uma projeção para a nossa evolução. Então, eu cito, a Gênese compreende duas partes. Faltou um S ali, duas partes. A história da formação do mundo material e da humanidade considerada em seu duplo princípio, corporal e espiritual. Então isso vem quebrar um paradigma também, porque se você olha a linearidade da coisa, você pode passar por maus momentos, bons momentos, você está em situações que daí remonta aqueles ensinamentos de causas atuais e pregressas das aflições, coisas que remontam a Santo Agostinho no século III, o poder do livre-arbítrio. Então, Deus, ele está lá, ele te dá o poder de você, sendo uma criatura gerada por Deus, de ter suas escolhas. Suas escolhas podem ser boas escolhas ou más escolhas, esse é o livre-arbítrio, sua livre vontade. À medida que você se afasta dos bons desígnios, você tem atitudes que levam não ao mal como um mal existencial, um mal ontológico, mas um mal como a existência do bem, você é colocado numa rota de correção. Então vamos dizer grosseiramente, a pessoa era um grande senador romano, como a gente vê há 2000 anos. E ali, lá na Roma Antiga, ele ferrava as pessoas, cegava todo mundo, e ele era muito orgulhoso. Na outra vida ele veio com alguns compromissos que ele honrou, outros não, e daí aconteceu um cenário lá que ele acabou cego. Então, olha, quais as causas atuais das aflições dele? Olha, muito, porque ele não fez o combinado, ele planejou que ia corrigir uma série de coisas e isso não aconteceu, né? Então, não tem castigo, e tem uma linearidade de sequência. Então, a gente vê esse duplo princípio corporal e espiritual. E aí está a gênese da sabedoria das coisas, né? Então, se você imagina que lá para trás, numa sociedade inicial, uma sociedade coletora-caçadora, a fonte dos conhecimentos era divino, não. Agora você tem a tua razão, sua racionalidade, o seu crivo, o seu conhecimento, adquirido por uma série de instruções, em cima das pautas que você vai taxar como verdadeiras ou como construções de sabedoria. Então, a diferença dessas sociedades iniciais, né? Antigamente, ali no Evangelho segundo o Espiritismo, você vai ler escrito sociedades primitivas, vamos tentar não usar esses termos, usar outros. Outras palavras também que a gente vai tentar não usar é falar raças semi-civilizadas. O conceito de raça foi usado em tempos pregressos da nossa humanidade para colocar seres humanos como inferiores ou superiores, justificar genocídios, justificar a escravidão.
Então, e raça do ponto de vista biológico também é uma falácia, não existe, né? Se a gente for fazer estudo genético das pessoas, esse conceito de raça é bem, ele tem mais um uso é, com prejuízos, né, do ponto de vista social, do que o ponto de vista de rigor científico. São raças civilizadas, superiores e inferiores, vamos, apesar de estar no texto, como foi no século XIX, vamos tentar não usar esses termos. Então, essa mudança de paradigma mesmo, de onde a fonte da sabedoria, se ela é uma revelação divina ou se ela é uma construção em cima de conhecimentos. Então, a gente tem aqui figuras rupestres, a gente vê um caçador, essas sombras que a gente vê provavelmente são entidades espirituais que ele estava pedindo para agraciá-lo de boas caças, né? Então a gente vê caçando aqui animaizinhos que devem ser antílopes, parecem umas girafas, enfim. Então a gente não tem mais esse Deus que a gente tem que fazer barganhas. Então, esquecer um pouquinho de que, tudo bem, lá para trás era interessante barganhar com Deus, e Deus punia ou presenteava, isso ficou bem presente também depois na construção mosaica da nossa civilização, mas observar onde sobraram resquícios agora no século XXI, a gente não precisa mais disso, né? Então, a doutrina espírita, ela tem esse tripé de formação, a ciência, que é o como, né, muito do que, eu gosto de usar esse exemplo que ele usou, a mediunidade como laboratório, a parte religiosa, a parte moral, a gente tem aquela epifania, aquele despertamento pela prática do bem, né, então é para quem, né, para quem você se dedica, para quem você promove a melhoria, as obras sociais, o que você consegue de engrandecimento pessoal, promovendo o engrandecimento dos outros, a filosofia, o porquê, o que estamos fazendo aqui nesse planeta, né? De onde eu vim, para onde eu vou, o que eu sou, enfim. E tem, então, essa fé raciocinada, embasada, não uma fé dogmática. Temos aqui, então, o livro dos médiuns, e temos ali o 303, o objetivo da doutrina espírita é o aperfeiçoamento moral da humanidade. Então, a moral é como a consequência final da construção desse tripé. Como humanidade, eu vou falar um pouquinho dessas dois berços, né, o tanto da construção do pensamento filosófico aqui ocidental, quanto o pensamento teológico. A gente tem que o pensamento grego, ele a partir da observação da natureza, século VII ao V antes da Era Comum, teve um outro olhar dos fenômenos, ele distinguiu os fenômenos como uma base na natureza, uma base de uma criação incorpórea independente da relação divina. Essa construção vem desde a Mesopotâmia, o Egito, a Pérsia, e faz o confrontamento dessas informações, buscando, então, uma verdade única, uma verdade que assambarcasse todas essas culturas. Então, o grego antigo falava, puxa vida, como é que Deus criou o mundo? Na Mesopotâmia a explicação é essa, no Egito é assim, na Pérsia é assim, está tudo muito diferente. Qual é o denominador comum? Ele buscou a denominação comum na observação da natureza e na especulação filosófica. Então, da mesma maneira como a Grécia Antiga foi o celeiro da formação filosófica e sociocultural inicial da humanidade ocidental, e nós somos herdeiros disso, a Terra Santa, ali a formação judaico-cristã, foi o celeiro da nossa formação teológica e religiosa. Então, da mesma maneira que o pensamento filosófico surgiu na Grécia, esse pensamento teológico, como temos hoje na nossa sociedade ocidental, mais ou menos contemporânea, ele tinha também observação dos fenômenos, da mesma maneira ele falou, por que na Mesopotâmia é assim, no Egito é assim, na Pérsia é assim, e a busca também por uma verdade única, só que do ponto de vista teológico, enquanto na Grécia a observação foi na natureza e a especulação filosófica, na Terra Santa, nessa pequena região aí da Judéia, a gente teve uma resposta teológica para isso. Então, a mitologia hebraica e grega, elas têm alguns pontos em comum, né? Então, a gente tem a consciência, a inconsciência do indivíduo, tem coisas que elas partem da sua própria consciência, são coisas outras que elas são impostas pelo contexto social e religioso. O amálgama dessas duas consciências, ela, de certa maneira, foi passando de geração em geração. Mas eu não sou religioso, eu sou ateu, eu não ligo.
mas a construção toda civilizacional, mesmo dessas pessoas que não são religiosas, são ateias, enfim, ela leva a essa construção, ela é o ápice dessa construção, que ela é milenar. Algumas coisas que sobraram são ritualizações, né? A gente vê em alguns cenários a pessoa, para proteção, ela precisa de amuletos, precisa de correntes, precisa de figa, precisa fazer gestos, né? A gente coloca como é que o ser humano se redime, tinha a tragédia grega, no fim acontecia aquela catástrofe, aquela desgraça, então ali o ser humano sofria sua redenção, a redenção do ponto de vista teológico, judaico-cristão era por outras maneiras, e a gente vê essa construção, voltando então para as análises do Haroldo, do Ultradias, da Gênese, sempre tem uma construção que sobra até hoje, que é a criação, Deus nos cria, ou Deus promove uma situação de congraçamento com aquele ser humano, e ali forma uma aliança com aquele ser humano. O ser humano, com seu livre-arbítrio, ele promove uma ruptura dessa aliança, ele escolhe não seguir mais os preceitos que Deus lhe deu de uma vida boa, de uma vida correta, uma vida em procura do bem. Ele, então, sofre um momento de exílio, e depois ele vai ser reconciliado, vai ser perdoado, entre aspas, ou ele toma medidas na qual ele volta para esse contexto. Então, Haroldo, muito espertamente, ele falou que esse modelo de construção, ele permanece conosco até hoje no século XXI. Eu vou dar alguns exemplos. Então, várias vezes a gente tem esse cenário, ou em macrocenários, ou em microcenários. A pessoa pode identificar isso na sua própria vida, nesse ciclo dessa encarnação. Um cenário de criação, fala, olha, Deus me criou, eu nasci nesse lar, blá, 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 blá. Tudo ótimo, tal. Num dado momento, você entende que você faz parte de uma cumplicidade, você tem uma aliança com Deus. Em algum momento, a ruptura, você vai sofrer as vicissitudes, vai sofrer o que seria o exílio, e depois uma reconciliação, que é o êxodo. Então, temos esse livro maravilhoso do Haroldo, que é a viga mestra para uma série de coisas, ele interpreta, então, o livro da Gênesis do Antigo Testamento sob a luz do Espiritismo, vale a pena. Então, tem essas outras obras, tem a obra da minha mãe, que ela coloca essa releitura de Herculano Pires, a razão como método, a mediunidade como laboratório e a moral como o efeito final desse projeto, é o que o ser humano precisa ser, né? E o Espírito e o Tempo, que ele faz uma análise socioantropológica espetacular aí de filosofia espírita mesclada com antropologia. Então, na criação de Adão, né? Então, a gente tem de novo esse projeto que eu falei para vocês, criação, aliança, daí pelo livre-arbítrio, ruptura, exílio, e vai ter o êxodo. Então, até aí está tudo bem, é o primeiro momento, criação. Então, lá no Éden, foi feita a aliança. Tá bem, tá tudo bem. A humanidade está bem com Deus. Vai ter, então, a ruptura. Algumas interpretações falam que é a relação sexual. Outros falam que não, é o exercício do livre-arbítrio. Você fala, eu escolho não ficar mais com Deus. É a minha escolha. Essa é a ruptura. Alguns filósofos contemporâneos entendem que a cisão é o em si e o para si. Você acaba entendendo que você pode tomar conta da sua vida, independente de Deus. Eu faço o que eu quero. Essa é a ruptura. Essa aí é o pomo aí da discórdia, né? Então, existem várias interpretações. É o conhecimento. Não é o conhecimento em si, é a opção por um conhecimento que se afaste do bem. Então, tá vendo como as coisas vão aparecendo, essas analogias, né? Criação, aliança, ruptura, êxodo, eles são banidos. E depois a coisa melhora toda e eles voltam a ser escolhidos de Deus. Arca de Noé, mesma coisa, a humanidade estava naquela perversão absurda, então resolveu se afastar de Deus. Noé vai ser o portador da boa nova ali, ele vai ser o baluarte, o único que estava seguindo as leis de Deus, a coisa como deveria, a humanidade é dizimada, só sobra a Arca de Noé. E daí eles vão encontrar o Monte Ararat e vão de novo florescer uma nova humanidade. Então é como se reconciliou com Deus. De novo, criação, aliança, ruptura, exílio, êxodo. Mesma coisa, você pode falar, tem um ciclo da minha vida. Hipoteticamente a pessoa fala, olha, tá indo tudo bem, eu estava indo bem na faculdade, tudo bem, lá, daí eu resolvi que eu não ia estudar mais, ia na balada, ia não sei o que, parei de estudar, minha vida arruinou, perdi o ano da faculdade, pode imaginar alguma coisa assim. Daí eu caí em si, voltei a estudar, parei de frequentar
lugares ruins, estou me alimentando bem, blá, blá, e a coisa parece que melhorou. Então, tem microciclos das vidas das pessoas, que elas podem identificar isso também. Criação, aliança, ruptura, exílio, êxodo, né? Então, essa história de falar por parábolas é muito legal. A gente vai encontrando, depois que descobriu essa chave de interpretação, vai vendo Torre de Babel, mesma coisa. A humanidade estava naquela história pavorosa. Então, daí, Torre de Babel, é um erro isso, porque como é que você vai querer fazer uma torre que vai parar no céu? O céu é o céu pertence a Deus. Então, não vem a humanidade querer avançar em coisas que não são próprias de si. A humanidade se lascou, né, com a Torre de Babel. Então, de novo, né, exílio e depois tudo bem, as coisas foram se ajeitando. Então, naquela época era tido como um castigo. Então, assim, você se afasta de Deus por sua escolha, por seu livre-arbítrio. Livre-arbítrio era uma construção já antiga, mas o Santo Agostinho foi o marco histórico aí dessa construção desse pensamento sobre o livre-arbítrio. Tá bom, o livre-arbítrio você escolhe por não fazer o bem, você escolhe por fazer o mal, não que o mal exista, existe a ausência do bem, para Santo Agostinho. E daí Deus dá um jeito das coisas irem tão ruim que você cai a ficha, que se você está no fundo do poço, a melhor coisa que você tem é parar de cavar. E daí você fica de bem com Deus e as coisas voltam a melhorar. Então, são vários ciclos. Abraão, mesma coisa, né? Daí, tábuas da lei, mesma coisa. Tábuas da lei, olha que coisa curiosa, né? Então, ali tinha os mandamentos e tal. Então, a gente tem a questão do Livro dos Espíritos, a questão 621. Onde está escrita a lei de Deus, Allan Kardec? Na consciência. Então, nós chegamos a esse planeta com essa construção milenar de criação, aliança, ruptura, exílio, êxodo. Está imprintado na nossa consciência. A gente já sabe que é assim. Você já sabe qual é o certo a fazer. E você já sabe como é que corrige o seu erro. Então, por isso tem que estudar o Antigo Testamento. Agora, com as luzes desses novos entendimentos. Claro, está em todo lugar esse padrão, né? Então, Jesus falava em parábolas. Antes disso, já tinha as parábolas. Outras que fazem nossa representação de que nós somos criados por Deus e nós temos essa capacidade para a nossa evolução de escolher e se reconciliar com Deus, né? De que maneira? Às vezes pelo amor, às vezes pela dor. Então está aqui Jesus com aquela santa paciência dele, de novo uma pintura belíssima, e a gente vê as pessoas ali falando uma série de coisas, se compondo, enfim, e não tinham o grau de entendimento que Jesus tinha, então tinha que falar por parábolas. E a gente tem as parábolas e as metáforas até hoje, né? Então, a gente coloca nesse sentido, né, que o Espiritismo, na construção desses 5 livros, que formam a base da nossa construção, também você pode observar que ele nos dá essa chave várias vezes, de que a gente pode se reconciliar com Deus. Onde está essa reconciliação? Na nossa consciência, que isso já está imprintado na gente, a gente já sabe o que fazer. Várias vezes aparece nos textos, né? Causas atuais e pregressas do sofrimento, que a gente pode estar, a lei do progresso é inexorável, esse caminho dessa trilha a gente vai construindo, tem o tripé desta construção, né? Que a gente tem a filosofia, a religião, tem a pauta da ciência, que é para a gente não ficar preso a dogmas, as coisas antigas, pensar que o oráculo de Delfos, lá da Grécia, já ficou para trás, as oferendas no templo de Júpiter já ficaram para trás, nada contra. A pessoa, se ela está aqui no século XXI e quer fazer isso, pode fazer, mas pensar que não precisa efetivamente, né, fazer isso para a gente se reconciliar com Deus. E tudo isso gera um vetor que é o nosso aprimoramento moral. A consequência disso tudo é o nosso aprimoramento. Então, a gente não precisa cair nessas promessas de redenção, né? Ah, então eu vou fazer isso, Deus me perdoa. Não é por aí, né? Isso daí é o conhecimento do renascimento. Isso aí já ficou, né? Não precisa, essa redenção não é nesse fluxo. A redenção quem nos dá é nós mesmos. E aquela brincadeira que eu falo, né? Tá no fundo do poço, para de cavar, né? Quem que vai se ajudar? Você é o primeiro que tem que se ajudar.
E isso a gente, como médico, vê, se o paciente não quer colaborar, pode estar no melhor hospital do mundo, o melhor tratamento, tudo, se a pessoa não quer, não vai. Tudo, é a adesão, né, às coisas, né. De novo, José do Egito, mesma coisa, né, ele foi vendido escravo pelos próprios irmãos, foi exilado, ficou escravo no Egito, ele era de uma tribo judaica maravilhosa, próspera, e os irmãos tinham inveja dele, imagina, vendeu o irmãozinho caçula como escravo, vai dando tudo errado, por fim os judeus passam uma grande fome, José ele é um cara cheio de méritos, e ele faz a reconciliação de todo esse povo que estava fazendo coisas erradas, ele vai ser o governador de todo o Egito. Então, ele promove, de novo, aquele povo, aquela tribo estava com um mau comportamento em cima das leis divinas, e por uma reconciliação pelo bom comportamento de José, que é um cara exemplar, ele passa por uma série de situações que ele podia ter uma vivência mais carnal, mais mundana, existe a reconciliação. Então, está cheio de exemplos em todo o Antigo Testamento, a gente consegue ver isso nas letras, vamos dizer, nas entrelinhas das coisas, né? Nos textos que a gente vê atualmente, a gente consegue fazer interpretações dessas reconciliações nas nossas vidas também, desse exemplo, né? Nos nossos ciclos de vida, a gente consegue identificar essas alianças e rupturas. E tem essa linda frase de Chico Xavier, né? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, a reconciliação sempre é possível, basta querer, né? E o Espiritismo nos dá muitas ferramentas. Então, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Se a gente quiser discutir algum tema, fazer algum debate, temos aí ainda uma base de uma meia hora, né, Vera? E é isso, então temos aí a Gênesis. Tá bom? Eu vou tirar aqui o compartilhamento. Isso. E a gente bate um papo. É isso, pessoal. Eu vou começar aqui, depois o pessoal vai vendo o que gostaria de discutir aí com a Flávia. Bah, excelente a tua apresentação, né? Eu já tinha assistido, vão ter umas coisas diferentes mesmo. Mudei umas coisinhas. Bem legal, para melhor. Né? Sempre renova. Eu fiquei pensando, né, Flávia, queria discutir aqui com vocês, com o grupo. Eu vou pegar aquele slide que tu colocasse, onde está escrita a lei de Deus na consciência, né? Questão 621. E fiquei pensando, unindo com aquela parte que tu colocasse da questão do castigo, né? E realmente isso tinha muito, né, antigamente. E fiquei remontando, né, porque eu sempre tento trazer, né, essas obras para a situação atual que a gente vive aqui, né? E fiquei me lembrando, assim, existem muitas religiões ainda que ainda fazem isso, né? Fiquei pensando assim, né, Flávia? Claro, uma reflexão que a gente faça, assim, em cima de todas essas... É muita informação, realmente, que tu trouxesse, informação, né, muito boa, para que a gente discute, para a gente repensar, mas fiquei pensando assim, por que muitas pessoas, talvez, provavelmente, às vezes, muitas pessoas procuram religião porque estão muito desesperadas, a gente sabe que é no amor ou na dor, e procuram, às vezes, alguma saída onde ela tem que ser castigada ainda, porque tem algumas religiões que ainda cobram coisas e punem, né? Que não vou citar até por respeito a todas as religiões, e fiquei pensando assim, né? No Espiritismo, se tu for analisar, claro, a gente que vai evoluir, porque tu vai ter reforma íntima. A reforma íntima não é fácil, um dia tu acerta, outro dia tu erra, né? Mas a questão não é essa, a questão assim, né, Flávia? Remontando essas coisas que tu colocasse, pensando assim, por que as pessoas acham que isso pode ser tão fácil? Será que é melhor tu achar que tu vai levar um castigo divino ou castigo por ações que tu faça hoje, do que, na verdade, tu olhar para dentro de ti e tu poder renovar? Porque essa é a mola do Espiritismo, a reforma íntima, e que a gente possa evoluir para uma pessoa melhor. Eu não sei, me veio essa reflexão, não sei se tu entendeu o questionamento, Flávio. Sim, eu já pensei sobre isso. Eu acho que a pessoa tem que lançar a mão dos recursos que ela consegue.
Então, tem pessoas que estão mais retidas em alguns estágios que precisa dessa ritualização. Até do ponto de vista psicológico, ela precisa cumprir um ritual. Então, não vai ficar confortável se não tiver essa ritualização. Se ela precisar desse ritual para entrar numa conciliação, é o recurso que ela está, no estágio que ela está. De novo, não tem gente que é superior nem inferior, a pessoa está nesse estágio. Então, à medida que você dá elemento para ela reflexionar que eventualmente não precisa de ritual, talvez ela passe para um outro patamar ali de entendimento e de mudança mesmo de atitudes, de reforma íntima. São resquícios, eu acho, assim, de encarnações e encarnações a gente fazendo isso, acho que também é difícil tirar. Tem uma coisa do ser humano também, Vera, que eu acho, o ser humano, a gente sempre quer o caminho mais fácil. Então, assim, se você vai precisar emagrecer 30 quilos, você tem que acordar às 5 da manhã, correr na esteira 1 hora, comer só salada. E alguém vai falar, não, eu vou te dar um comprimido, que você vai tomar um negocinho e vai ficar boa. A tendência do ser humano é economizar energia, é querer o caminho mais fácil. Então, por isso que acontece de muito frequentemente a gente vê o uso da fé como moeda de troca, também buscando o caminho mais fácil, que foi, no passado, as vendas de indulgência. Então, a pessoa fazia tudo o que queria, porque estava ali naquele patamar de carnalidade, queria prazeres sensuais muito imediatos, não conseguia sair disso, e comprava um perdão e ficava em paz com sua consciência naquele momento, porque usou aquilo como moeda de troca. Então, à medida que a pessoa entende por uma série de mecanismos que essa moeda de troca na materialidade ela não é efetiva, ela é um tapa-buraco que não resolve por muito tempo, quanto tempo ela vai insistir fazendo isso até que ela fala, não, olha, estou fazendo isso e não está funcionando. Então, há pessoas que estão num patamar de entendimento ou não aguentam fazer diferente ou porque querem economizar energia, vamos dizer, da coisa e buscar sempre uma solução rápida e usam desses artifícios. Quando para pensar efetivamente, daí muda de atitude. Quanto tempo isso vai levar? Encarnações. Um tempão. Então, daquele exemplo que eu dei, a pessoa precisa emagrecer 30 quilos, vem alguém e fala, olha, eu vou te dar uma fórmula milagrosa, você vai ficar, então não vou precisar acordar às 5 da manhã e fazer esteira todo dia, comer só salada e peito de frango, não. Tá bom, daí faz um negócio que não vai funcionar, ou vai gastar um monte de dinheiro, porque também tem, para toda necessidade, tem alguém que cria necessidade para oferir algum benefício, né? Então, a pessoa vai nesse sistema até perceber que isso não funciona. E acredito que pode levar encarnações. Vários, vai fazendo uma coisa até falar, olha, né, quem sou eu para falar? Então, tem gente que usa amuletos, símbolos, rituais, tem gente que entende as coisas, é o nível de entendimento que está para aquele setor. Então, você vê, tem gente que às vezes é inteligentíssima numa área da matemática, mas às vezes do ponto de vista de entendimento da relação da pessoa com Deus, o sujeito e objeto, com essa relação da divindade, está no outro paradigma. Você fala, nossa, então as pessoas têm teores, eu acho, de entendimento das diversos campos das nossas efetividades como ser humano, né? Então, não critico ninguém, cada um faz o que quer, né? Tem religiões que se adaptam a isso. Então, outro dia alguém me falou assim, ser espírita dá muito trabalho. Ser espírita, à medida que você tem um compromisso com essas... É claro, você não vai fazer uma série de coisas que são muito corriqueiras aqui da nossa sociedade, né? Desde fofoca até comer churrasco o fim de semana inteiro e encher a cara. O verdadeiro espírita não vê mais graça nisso, né? Para não falar outra coisa. Então, se a pessoa está num patamar que ela precisa disso, não consegue ficar efetivamente no espiritismo, né? Então, são pessoas, cada um se adapta onde se sente melhor, né? Então, uma resposta longa, que também fiquei divagando sobre isso, né? Então, às vezes você vê a pessoa está com um símbolo religioso, né? O que quer dizer aquele símbolo religioso? Remete às sociedades iniciais que às vezes usavam amuletos. Por que está usando aquele símbolo religioso? Nem sabe mais por quê, mas remonta que era uma coisa ritualizada de proteção. Faz um tal gesto, remonta.
Então, essas coisas, né? Ah, vou ficar sem comer doce uma semana porque eu fiz não sei o que para não sei o que. Pô, por que você acha que Deus vai ficar preocupado se você vai comer doce uma semana? Não, que moeda de troca que é essa, né? Muito interessante a tua resposta, viu, Flávia? Porque a gente vê isso como uma coisa autômata, né? De fazer aquela mesma coisa e às vezes nem sabe por quê. Né? Eu te fiz essa pergunta porque, na verdade, o pessoal é só fazer reforma íntima. Não, reforma íntima não é fácil também. Né? A gente tem que olhar para dentro da gente. É a gente com a gente mesmo, né? É. Mas perfeito, muito obrigada, viu? Ah, eu estou vendo que a Elodie quer conversar, quer fazer uma pergunta. Pode falar, Elodie. Boa noite, Flávia. Prazer te ouvir. Eu queria, na verdade, em relação até a primeira parte da tua fala, eu queria te fazer uma pergunta. Por acaso tu leste ou ouviste falar do livro francês, que eu acho que foi lançado em 2021, que é Deus, a Ciência e as Provas? Não, não li, não. Não, tá bem. Não que... Quando tu falaste ali da questão do espiritismo e né, da inteligência suprema, eu me chamou a atenção e eu me lembrei desse livro. Eu não o li ainda, tá? Mas os autores, eles tentam explicar de uma forma acessível, unindo a ciência e a religião, a existência de Deus, né? E eu achei assim muito interessante porque eles não são, os autores, eles não são espíritas, não são, pelo menos até onde eu pude ler, eles não seguem nenhuma religião. E um deles, se não me engano, até eu estava tentando ver aqui, um é engenheiro e o outro é consultor e empresário. E eles estão tentando provar a existência de Deus, não li o livro, né? Através do Big Bang e das mudanças nas áreas tecnológicas do século XXI. E eu estou muito interessada em ler, não é? Então, eu só queria ver se, porventura, tivesses lido, ou alguém, se alguém leu no grupo, né? Até para poder falar alguma coisa a respeito disso. Mas me chamou a atenção esse livro e eu vou tentar adquirir, vou ler e talvez numa próxima oportunidade eu até possa fazer algum gancho em cima do que tu colocaste. Obrigada. Obrigada, Elodie. Tem uma coisa tão legal que a física quântica, depois da década de 50, começou a quebrar o paradigma do átomo, né? Que o átomo, em princípio, era uma partícula indivisível. É não, tomo dividir. Então, já tinha ideia do átomo desde a Grécia Antiga. Aí teve o modelo do átomo de Niels Bohr, que imaginava o centro com os nêutrons, os prótons, os elétrons girando. Depois, com a física quântica, perceberam que o elétron, às vezes, ele se comporta como matéria, às vezes se comporta como onda, e depois outras partículas, que são as partículas subatômicas, que são partículas super pequenas, então daí tem partículas que elas têm ondas que só giram, talvez para a direita ou para a esquerda, e tem uma partícula que ela não é nada. Como não é nada? É nada e tudo. Se ela não tiver, não acontece nada. E foi chamada de partícula de Deus, ou bóson, ou partícula de Higgs. Então, falaram, pronto, aí a ciência descobriu Deus. Então, teve até uma coisa assim que ficou muito taxativa, porque as pesquisas em coisas muito, muito pequenas, que são essas teorias subatômicas e uma física quântica, primeiro teórica, levou acho que entre 20 e 30 anos dessa partícula de Deus, ou a partícula de Higgs, conceituada teoricamente por cálculos, e até os aceleradores de partículas conseguirem efetivamente comprovar a existência dela, 30 anos. Então, está tendo cada vez mais um movimento científico de algumas confirmações de que o estudo e observação da natureza por si leva a uma indução de que existe uma força maior criadora em diversos ramos. Então, eu acho que para as próximas décadas, Elodie, capaz que essa conversa fique assim, talvez até mais corriqueira, né? É como se alguém falasse para você 50 anos atrás, não, o elétron não é uma partícula, o elétron não é matéria, o elétron é onda. Você fala assim, como assim, uma onda sem matéria? É, uma onda sem matéria. Você fala, não, isso não me parece razoável.
hoje em dia é assim, meio que todo mundo aceita, né? Então, é fora da minha área técnica, enfim. Mas eu acredito que essa tua fala, acho que daqui a umas décadas, assim, vai ser uma coisa bem, bem tranquila de assimilar, né? Uma comprovação até científica da existência de Deus. Vai ser bacana, né? Eu acho que legal. Obrigada. Quem mais que gostaria de participar aqui, de fazer uma discussão aqui com a nossa querida Flávia? Eu queria perguntar à doutora Flávia. Doutora Flávia, foi ótima a apresentação. Eu assisti uma parte, porque eu não consegui chegar tão cedo, e fiquei até triste agora, porque, se Deus quiser, eu vou assistir o resto depois. Você ouve o restinho. Está gravada, vai ficar gravada, viu, Isabela? Obrigada, Ótimo. Isabel. E eu queria perguntar, quando você falou sobre a questão da moralidade, né, do espírita, é engraçado, porque a gente realmente começa a se identificar com determinadas coisas que a gente não consegue mais ter identidade com outras situações, né? Principalmente nesse campo, né? Das relações humanas e nosso ambiente social, né? E como lidar, uma pergunta pessoal minha, muitas vezes, com a nossa dificuldade de lidar com nossas imperfeições, porque eu acho que o espiritismo, ele vem como essa grande... Ela elucida a gente com toda essa realidade do mundo espiritual, toda essa possibilidade de moralidade, espiritualidade, nossa necessidade de desenvolvimento, mas a gente se vê muitas vezes diante de muitas imperfeições nossas, e às vezes a gente se frustra muito, né? As dificuldades de relacionamento, às vezes a gente é um pouco impaciente, né? E às vezes a gente se questiona muito, né? Pelo menos eu estou nessa fase. Eu acho que minha resposta seria para você o quanto puderes. Jesus mesmo já falava, né? Quanto puderes. Então, bom, olha, esse eu consigo perdoar, esse eu não consigo ainda, mas eu já identifiquei que eu deveria ter perdoado. Então, é o quanto puderes, o quanto você puder. Sabendo que você faz uma análise crítica, né? Você fala assim, olha, não vou me frustrar porque não fiz, mas não dá. Então, né? Vai pondo metas factíveis, né? Se você xinga no trânsito, xinga baixo, né? Não põe a cara para fora e xinga. Sei lá, se você fala mal dos outros, guarda sua língua de toda maldade, tenta não falar. Ou se você... Eu tenho situações assim que eu fico impaciente, assim, eu gostaria de dar uma resposta atravessada para a pessoa, não dou, penso em Jesus Cristo no Calvário, eu brinco, falo assim, olha, se Jesus Cristo apanhou tanto no Calvário e não falou nada, o mínimo que eu posso falar é guardar minha língua. Eu da minha natureza, eu teria um humor ácido, assim, né? Eu acho que isso não gera uma energia boa para canto nenhum. Então, enfim, eu tento me policiar. Às vezes eu solto uma de humor ácido, que eu não gostaria de estar na pele da pessoa que eu ironizo, assim. Então, eu não sou perfeita, mas eu identifico que eu tenho esse problema, essa imperfeição, vamos dizer, e dentro do possível, quanto eu posso, eu tento guardar minha língua ferina. Mas eu acho que uma coisa pessoal que eu podia te falar é faz o que você pode, não ficar se cobrando demais, identifica, faz uma meta factível. Essa história de xingar no trânsito, sempre eu brinco, porque a maioria das pessoas consegue não pôr a cara para fora e xingar, né? Então, xinga abaixo ou não xinga, né? Então, acho que dentro dos seus contextos aí faz o que for possível, não se cobra. Vai levando, né? Mas essa de xingar no trânsito é bem isso, porque tem sido, eu não sei como é o trânsito em São Paulo, aí deve ser muito pior do que aqui, com certeza. E como as pessoas estão irritadas no trânsito mesmo, né? Eu faço esse exercício também, viu, Flávio? Tento segurar o máximo que eu posso, né? E é uma coisa assim, a pergunta que a Isabela falou, sempre tem uma coisa assim, viu, Isabela? Eu fiz isso assim para eu tentar vencer e melhorar os meus erros, os meus defeitos. Eu penso assim, bom, eu errei hoje, bom, amanhã eu vou fazer que nem Chico Xavier, vou dar outro passo e vamos embora, né? Porque a gente num dia faz e não consegue acertar, bom, vamos tentar no outro dia, né? Vamos fazer um novo começo, né? Mas, pessoal, agora eu estou vendo ali que tem a Silvia que quer fazer. Vera, dessa do trânsito, eu lembrei que o Haroldo falou numa palestra, o filho dele, acho que tinha uns 5, 6 anos, eles estavam no carro, deram uma fechada nele, depois fecharam, daí o Haroldo falou assim, mas meu Deus, aquilo subiu o sangue, que ele abriu a janela, ele ia xingar, o Haroldo contando, e o filho dele viu ele abrindo a janela e falou assim, você vai xingar? E se for um daqueles moços que assiste às suas palestras?
Ele disse que ele ficou com aquela cara assim, fechou, falou, nossa, menino de 5 anos, tá... Nunca pensou? Então, Tem tudo isso também, né? Aí tem que é, segurar mais ainda. pois é, se até o Haroldo teve vontade de xingar, enfim, né? Então, às vezes as coisas vêm por outros caminhos, né? Mas é isso, tem bastante mãozinha levantada aí. A Silvia, acho que agora, tu queres falar? A Elodie, já falou, né, Elodie? Quer falar mais alguma coisa? Quem sabe a Silvia fala agora, depois a gente volta de novo. A Silvia, a Flávia e depois a Elodie. Eu quero... Nossa, cheguei um pouco atrasada também, mas casualmente a pergunta da Isabela veio aquilo que estava me tocando. E quando a Flávia falou dessa questão do trânsito, sexta-feira agora eu sofri um acidente de trânsito. E foi aquela coisa que te pega assim, tu não sabe, eu nunca bati, então eu não sabia nem como. Não foi uma coisa, foram danos materiais. E quando eu vi um homem descer do carro da frente, eu tinha batido nele, né? Eu disse, bah, agora vai vir a xingação. Eu já fiquei toda errada, as pernas que nem geleia, mas fui saindo do carro, pedindo ajuda de tudo quanto era santo que estava na minha volta, né? Aí o senhor veio para mim e disse assim, a senhora está bem? A senhora não se machucou? E eu olhei e disse assim, pelo amor de Jesus Cristo, existe pessoa boa nesse mundo ainda, porque do jeito que está o trânsito, eu ia citar justamente essa colocação do Haroldo, que eu estava numa palestra quando ele falou isso. E aí eu agora me lembro assim que pelo menos no trânsito, quando acontece alguma coisa que eu quero xingar e meter a mão na buzina, eu ainda faço assim, que Deus te abençoe, meu irmão, vai ser feliz. Se for diarreia, siga com mais velocidade ainda. Mas pelo menos não xingo mais, entendeu? É uma coisa que a gente tem condições de se controlar. É uma meta factível, né? Dá para fazer, né? Exatamente. E aí, como a Verinha falou, um dia de cada vez. Tá? Um dia tu faz bobagem, outro dia, porque eu também aprendi nesse pouco tempo que eu estudo, que uma das coisas do reconhecimento de uma pessoa que segue a doutrina é a luta diária dela para se tornar uma pessoa melhor. Sabe? Você tá fazendo esse esforço todo dia, né? Então eu me apego a isso. Vai fazendo todo dia, obstinadamente, até que um dia vira automático, né? Exatamente. É isso aí. Muito obrigada. Amei a sua explanação. Que legal, obrigada. Estava excelente mesmo, né, Silvia? Maravilhosa. Flavinha? Boa noite, queridos. Fantástica, Flávia, muito obrigada por nos trazer esses conhecimentos, né? Essa prática, com didática, com tudo. E o que eu queria colocar é em cima do que todas as colegas falaram, a Verinha, a Flávia, né, embasou a origem da nossa doutrina, essa parte histórica, filosófica, que eu acho super interessante, e mais com o que a Isabela colocou, que a nossa doutrina nos traz esse norte, essa bússola, mas sem essa exigência, Isabela, da gente ficar ou sofrendo, né, ou se punindo, se culpando e voltando a uma época passada, quando a gente ainda não alcançou aquelas coisas que a gente gostaria, né? Eu acho que o Espiritismo nos traz a oportunidade de nós nos buscarmos nos conhecer, né? Mas com cautela, com amor, né? Com esforço, mas sem punição, porque nós temos muitas encarnações ainda para caminhar e nos melhorarmos, né? Eu acho que a gente ainda engatinha nessa fase, né, de busca de melhora, da nossa melhora moral. Eu acho que isso é o mais que a Flávia bateu, que a nossa doutrina nos traz, né, esse crescimento moral, mas dentro das nossas condições. Se a gente já enxerga, se a gente já consegue, pelo menos, identificar essa falha, já é um caminho, né? Por mais que a gente ainda não tenha conseguido superar, mas a gente já enxerga, puxa, isso aí tá mal em mim, né? Eu vou tentar me esforçar para melhorar, eu tenho condições, mas tudo num tempo da gente, né? Sem que as coisas fiquem punitivas,
pesadas demais, porque daqui a pouco fica falso, a gente vai fazer de conta que superou, e no fundo, na verdade de cada um de nós, a gente não superou ainda. E acho que esse amadurecimento, acho fantástico as colocações que a Flávia nos trouxe, dessas escolhas, né, dessas trocas que a gente ainda costuma fazer, dessas terceirizações das nossas responsabilidades para Deus, para Jesus, para o mundo, para o universo, seja para quem for, né? Como é o exemplo, tu tem que perder peso, mas eu não quero fazer exercício, eu não quero mudar minha alimentação, mas eu quero perder o peso, alguma mágica eu preciso encontrar, né? Uma pílula mágica. Então, eu acho que isso faz parte do nosso caminhar, né? Cada um ainda está num estágio de entendimento pessoal, né? Tem pessoas que já têm um adiantamento maravilhoso, não tem religiosidade nenhuma, pelo menos dizem que não tem, né? Que são ateus. E a gente conversa, nos dá uma aula de moral, de solidariedade, né? De compaixão e desse monte de coisa que a gente deseja alcançar, e não fala nada de religiosidade. Então, acho que a nossa religião é um norte que nos sustenta, né? Que nos esclarece, que nos auxilia nessa reforma e nessa melhora. Mas a gente tem que cuidar para o espiritismo daqui a pouco não ser prejudicial para a gente, né? Eu conheço pessoas assim que a doutrina, ao invés de fazer bem, tornou as pessoas até depressivas e com uma série de coisas por uma cobrança que fica fora da nossa realidade. Então, eu achei legal essa colocação da Isabela, da Silvia também que falou, e a Verinha, a história do trânsito, né? Eu acho que isso é unânime, o trânsito é uma coisa que também me irrita profundamente, eu trabalho comigo isso todo dia, não coloco a cabeça para fora para xingar, mas dentro do carro acho que eu digo tudo. Então, a gente vai trabalhando, né? E aí vai melhorando aqui e dali, caindo de novo e levantando, e esse eu acho que é o nosso bailado, né, do desenvolvimento. Mas fantásticas colocações da Flávia e do nosso grupo, essa troca tão boa que a gente tem, né? De busca de nos melhorarmos e trocarmos experiências e dificuldades que a gente ainda tem, e que faz parte, né? Como alguém colocou, eu acho que a Silvia, a Flávia é bem filha da doutora Edivênia, né? Fantástico, aula, uma didática bárbara. A doutora Edivênia é uma mãezona aqui para a gente do grupo, somos todos apaixonados. Então, obrigada, Flávia, pela tua exposição, por poder disponibilizar esse tempo aqui com a gente. Boa noite, querida. Obrigada. Elodie, tu quer fazer a Elodie está com a mãozinha de novo. Elodie, pode falar. Certo. Só para colaborar um pouquinho naquela questão de castigo-recompensa, não é? Deus pune, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque Deus pune. A minha crença de origem, ela trazia esse chavão, digamos assim. Então, eu, desde muito jovem, eu procurei estudar, procurei me informar, e, na verdade, é bem como a Flávia colocou na explanação. Muitos falam e continuam falando através de parábolas. Então, naquela época, ainda quando eu era pré-adolescente, me foi explicado que o significado de se você fizer isso, Deus castiga, significava que a sua consciência, Deus vai fazer a sua consciência perceber que o que você fez não é bom. E não, em algumas situações não há nada pior do que quando a gente tem consciência daquilo que fez de forma inadequada ou que praticou o mal para alguma pessoa. Então, eu gravei isso desde muito tempo, até porque quando a gente ia colocar os nossos pecados para o nosso Redentor, sempre o que a gente ouvia era: vai em paz porque Deus perdoa, Deus é muito grande, Deus é amor. E como nós tínhamos que fazer uma série de orações, né, para obter esse perdão, mas, na verdade, essas orações,
era para que a gente fizesse um exercício e entendesse de que a prece é um momento de a gente se conectar com Deus e expandir a nossa consciência. Então, mesmo em várias religiões, crenças, sempre existem as parábolas, e a maneira como a gente deve entendê-las para não criar aquilo um castigo ou algo que nós nunca vamos poder melhorar, porque somos pecadores. Não, é porque nós temos a nossa consciência, ela pode ser expandida, nós podemos reconhecer as nossas falhas, e através da prece, através do amor, através da caridade, da solidariedade, da compreensão do que é o amor, a gente pode melhorar. Então, é isso que eu entendo, assim, dessas parábolas e da questão de Deus castiga ou do castigo e recompensa. Só como uma contribuição. Bem interessante isso que tu colocasse, me lembrei outra coisa, né, Ludi? Como o Sérgio, nas exposições dele, ele fala muito com parábolas, né? Bem interessante mesmo. E aí, gente, mas nós temos 4 minutinhos. Alguém gostaria de perguntar, fazer algum comentário? Aproveitar os 4 minutinhos aí que a gente tem. Olha, eu só acho que a gente deve elogiar muito a nossa convidada, porque foi um exemplo aí de empatia, de clareza e de conhecimento científico. Eu estou profundamente agradecido aí pela possibilidade de te ouvir, Flávia. Muito obrigado pela disponibilidade do teu tempo. Legal, João, obrigada. Imagina. Se a gente estuda e não compartilha, não tem graça, né? Queres falar, Alessandra? Não, justamente eu ia dizer quanto eu achei muito boa, muito esclarecedora e também interessante, né? Porque é bem como ela falou ali, logo que a gente começa a estudar a doutrina, a gente sempre fica pensando, o Velho Testamento não tem nada, né? Nada de interessante, e a gente não precisa tá se preocupando em ler ou pesquisar ou estudar. E, no entanto, tem coisas importantes e ricas ali também que a gente pode tá interpretando, como a Flávia falou para nós, né? Então, é uma coisa nova, né, que a doutrina vem se abrindo para esse estudo também. E eu achei, assim, super, super interessante. Principalmente ali quando ela começa a linkar ali com os filósofos, né, com a Grécia Antiga, muito interessante. Quanta coisa a gente tem para aprender, né? Muita coisa interessante por aí, que a gente pode estar acrescentando. E é incrível, bem isso, né? Aquela parte ali que ela nos explica sobre que todas as histórias que aparecem ali no Velho Testamento tem sempre aquele mesmo ciclo, né? De resgate, de quebra, de caminhos, né? Que a gente sai fora do trilho, aí puxam a orelha, a gente fica um tempo aí desconectado, se reconecta, né? E volta para o trilho e para o rumo certo, né? Isso aí é impressionante mesmo, é bem assim. Achei bem legal mesmo. Os exemplos ali da arte, todos. Isso aí, Alessandra, depois que a gente descobre essa construção e que ela é repetitiva, é engraçado, porque parece que começa a fazer sentido tudo, né? Daí você lembra por que você aprendeu aquela história, o que ela te marcou, e fica sempre aquela coisa martelando, que você pode reconciliar com Deus, vai ter um negócio que vai precisar fazer um ajuste. Daí começa a achar essa chave de leitura num monte de texto, né? Engraçado. Verdade. É isso. Sempre teve à nossa disposição, né? Só que a gente nunca enxergou. Mas eu acho que fica numa base inconsciente, eu acho. Acho que fica numa base meio inconsciente.
E depois fiquei pensando também nas histórias que conta para a gente quando a gente é pequena, que eram histórias próprias para a criança, que bases que aquelas histórias constroem também para a gente, né? Fiquei pensando no poder dessas histórias que são contadas na construção do que a gente é e da construção da gente em relação à sociedade. Por isso que eu falei para a Vera que eu, apesar de ser médica, ser traumatologista, tal, essa área da literatura espírita, filosofia espírita, essa coisa religiosa, que eu tive a oportunidade agora na pandemia, que ninguém se fraturava, então eu fiquei em casa mesmo, quarentenada, lendo, estudando, tá? Então eu tive esse despertamento para essas coisas, assim, que estavam na nossa cara, mas eu acho que elas foram sendo colocadas de maneira quase que inconsciente, né? Curioso. Eu já ouvi alguém ou alguém, acho que alguma palestra dessas também que a gente fica ouvindo e falando sobre as histórias mesmo infantis, assim, né? O quanto e que elas devem ser contadas, que antigamente, algum pouco tempo atrás, estavam querendo dizer que não eram importantes e tal, que aquelas clássicas, né? As histórias clássicas infantis ali, e que todas elas têm um fundo ali importante para o desenvolvimento da criança, na verdade, né? É interessante. Mas, assim, Flávia, foi bem legal isso aí, né, Alessandro, que tu estava colocando, porque a proposta era exatamente essa. Acredito, né, porque acho que a maioria do grupo aqui, né, estudaram em casas espíritas, ou estão estudando, ou estão começando, e a proposta era uma coisa diferente mesmo, né? E a Gênesis é uma obra riquíssima, né? Então, a gente vai tentar mesclar esse ano justamente com esse objetivo, porque eu tenho certeza que a gente começou a trazer vários questionamentos para a nossa vida, né? E de a gente poder assim, despertar para estudar. Eu tenho estudado, eu me lembro que nosso grupo do DA, a Elodie talvez vai lembrar, a Elodie, a Flavinha aí, né, do departamento acadêmico, a gente revisava muitas coisas da Gênesis. Mas ele não é um livro que a gente leia muito, né, Flávia? Então, eu acho que é importante o despertar para isso, porque é um livro lindíssimo, né? E a maneira que tu colocasse, né, Flávia, eu te agradecer mais uma vez, viu? Foi fantástica, viu? Então, até são 22h02, né? A gente cumpre muito horário aqui, até para não cansar ninguém de cumprir o horário, viu, Flávia? A Flavinha estava muito curiosa para assistir a tua aula, viu? Ela disse que queria assistir a chará dela. E Que ela legal. tá aí, e assim, ó, a tua explanação sensacional. Tenho certeza que o pessoal daqui vai provavelmente ser despertado para poder ler mais, ler profundamente, e porque as tuas reflexões foram fantásticas. E essa parte histórica que a Alessandra falou, sabe uma coisa que eu gosto muito? O Haroldo tem muito disso. O Haroldo, nas apresentações, parece que te remonta até no lugar que as pessoas viveram, né? E acho que tu tens muito disso também, viu, Flávio? Isso é uma coisa bem interessante, né? Filosofia, como tu colocasse no início, e literatura, que tu te dedicasse muito, eu acho que é um diferencial, né? É um outro aspecto da gente estudar o espiritismo, mas eu acho muito interessante, viu? Eu acho bem legal isso aí. Então, quero te agradecer e concluindo, assim, complementando o que o João falou, a explanação que tu colocasse, assim, bem científica também, né? Agradecer o teu esforço, a tua dedicação, a tua boa vontade, porque eu sei que tu deve trabalhar bastante, né? Como ortopedista lá em São Paulo, só imagino. Então, de tu tirar um tempinho para vir aqui falar para nós, com tanto carinho, né? Tanta dedicação, eu vou te agradecer, tá, querida? Pena que a doutora Irene não entrou hoje com a gente, tinha convidado ela, acho que ela se atrapalhou, né? É ruim, a internet lá é muito ruim. Ai, judiaria. Mas ela vai estar na outra oportunidade. Vai sim. Dá um beijo bem grande nela, viu, Flavinha? Dou Tá, sim. Flávia? Obrigada. E assim, terminando esse nosso evento hoje, eu vou pedir para tu achará hoje aqui fazer oração, Flavinha. Tu faz? Pode fazer? Posso sim. Então, seguindo nesse sentimento de gratidão, de nos reconectarmos conosco mesmo, com esse universo tão grandioso, né, disponível para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento, nós vamos agradecer a essa colega
e se dispôs com tanto carinho, dividir conosco essa noite, esses conhecimentos, e agradecer a espiritualidade amiga que se faz presente em todos os nossos encontros, intuindo, fortalecendo, unindo cada um de nós, auxiliando no nosso entendimento dessa doutrina bendita que nos conforta, que nos instrui e que nos auxilia, cada um, no seu despertar para esse crescimento moral que nós temos que fazer nesse planeta. Então, que todos nós, todos os participantes da AME, possamos nos despedir desse encontro, na paz, no amor verdadeiro, nosso Mestre Jesus, que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, viu, Flavinha? Boa Mas então, mais uma vez, muito agradeço. obrigada, viu, Flávia? Estava maravilhoso. Olha,